Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia e Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, boa tarde a todos. Hoje nós daremos continuidade às nossas aulas ainda sobre o Credo. Primeiramente, dar as boas-vindas aí a vocês. Espero que esse tempo de descanso tenha sido bom, né? E edificante também. Durante as férias eu mandei lá no grupo todas as aulas que nós já demos até o momento, né? E como eu falava, hoje a gente então vai finalizar a primeira parte da nossa catequese, que é feita com base no Credo, né? A catequese ela se subdivide em 4 partes, que são as 4 partes com a qual
com as quais, a doutrina da Igreja costuma ser dividida e que estão refletidas nesse documento aqui, que é o Catecismo da Igreja Católica, que se divide também em 4 partes. Então, a primeira é a fé, a profissão de fé com base no credo. A segunda é a celebração da fé com base nos 7 sacramentos, e a gente vai iniciar essa parte justamente na primeira sexta-feira da Quaresma, daqui a 2 semanas. E a terceira parte é a vida da fé com base nos 10 mandamentos, que é a moral, e a quarta parte é a oração, né? A vida de oração, a vida espiritual com base no Pai Nosso. E como eu dizia, então hoje é a última parte desse primeiro momento, né, desse primeiro tempo, que é a doutrina, né, a fé propriamente dita, os dogmas da nossa fé, com base no credo. Então o tema da aula de hoje é creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Esse é o tema da aula de hoje. Então hoje a gente vai de fato concluir o credo. Deixa eu só selecionar, é o parágrafo 988 do Catecismo da Igreja Católica. Eu vou até colocar no grupo, que eu não coloquei. É do parágrafo 988 até o 1065, tá? Parágrafo 988 até o 1065 do Catecismo. E como a gente costuma fazer, a gente vai acompanhar mais pelo compêndio. Aí aqui no compêndio é da pergunta 202 até a pergunta 217. Então esse é o nosso itinerário hoje, que nós falaremos então de 2 dogmas da nossa fé, 2 artigos, os 2 últimos artigos, né? O credo ele está subdividido em 12 artigos de fé. É claro que há mais dogmas do que esses 12, até porque dentro de alguns existem vários dogmas. Nós falamos já de diversos dogmas de fé que estão nas aulas anteriores, mas hoje nós falaremos destes 2 artigos principalmente: a ressurreição da carne. Nós cremos na ressurreição da carne, nós cremos na vida eterna. Então, a aula de hoje ela é uma das aulas, eu sei que eu falo isso toda aula, né? Mas é uma das aulas mais importantes do ano, porque é nela que nós vamos falar do fim de tudo. E não fim apenas no sentido do término, mas da finalidade. A finalidade de tudo ou deveria ser a vida eterna com Deus no céu. Esse é o chamado fim último do homem, e tudo o que nós fazemos deveria estar em função desse fim último, que o céu. Falando de uma maneira mais direta, é o céu, é a vida eterna com Deus no céu. Então, quando a gente fala de santidade, dá para explicar o que é a santidade de várias formas, quando a gente fala de um santo, mas uma das maneiras é essa: o santo é aquele que ele faz tudo em vista do seu fim último, em vista do céu. É aquela pessoa que de fato, naturalmente, não é uma paranoia, ela não é bitolada, não é uma lavagem cerebral, mas ela naturalmente pensa em Deus o tempo inteiro, e pensa no céu o tempo inteiro, e ela vive em função do céu, na vida dela mesma e dos irmãos. Então tudo que ela faz, deixa de fazer, e dentro do fazer, né, está o pensar, está o falar, o agir, ela faz em função do céu. Ela só fala o que vai contribuir para a caminhada dela para o céu, ela só pensa naquilo que vai contribuir para a caminhada dela para o céu,
e só faz aquilo que de fato contribui. E quando a gente fala da santidade dessa maneira, a gente percebe, pelo menos eu, como nós estamos longe da santidade, porque muitas vezes nós fazemos... Desculpa, tá? Eu tenho toque, então eu vou pegar essa cadeira aqui, ó, e botar ali do meu lado até para guardar minha mochila. O pessoal passou um furacão aqui na sala, né? Desculpa, querido. Mas tudo que a gente faz deveria ser assim. Deveria ou ser de fato edificante, contribuir para a nossa salvação eterna. Na realidade, só isso. Porque nós caímos no erro de muitas vezes, ou a gente faz algo que é contrário, que aí é o pecado, ou pode ser um outro tipo de pecado, que são coisas que são indiferentes. Aquilo que não contribui em nada para a nossa salvação e para a salvação dos nossos irmãos. E eu diria que os dois frutos, né? Ou o fruto espiritual que eu desejo para mim e para vocês dessa aula é que nós possamos não apenas crer na vida eterna, mas nós possamos tomar essa decisão de pelo menos nos esforçarmos para viver em função dela. A catequese ela não deve só ser um conhecimento vazio que eu recebo, mas ela deve de fato mudar a nossa vida. E o fim da catequese, como o fim de tudo, é o céu. A catequese não é uma aulinha que eu faço para dar uma satisfação para Deus ou para quem quer que seja. Aqui nós estamos diante do conhecimento mais fundamental para a salvação das nossas almas. E esse é o tema que nós enfrentaremos hoje. É justamente a salvação das nossas almas. O que Deus prometeu para nós, o que nos aguarda depois de uma vida verdadeiramente católica, de uma vida santa, ou de uma vida que se esforça por ser santa. Esse é o ponto. Nós devemos tomar a decisão de lutarmos pela santidade, de lutarmos pelo céu. Então vamos primeiro falar. Essa parte da ressurreição da carne ela é menor, ela está entre as perguntas 202 e 206, porque a ressurreição da carne ela é um detalhe bem específico da nossa fé, e que vocês perceberão que, como o espírita ele de fato não é católico, ele não é cristão, e especificamente nesse dogma a gente percebe a diferença de crer na ressurreição e crer na reencarnação. Então esse é um dogma muito importante, mas o cerne principal da aula, a parte maior da aula vai ser dedicada à nossa fé na vida eterna. E aqui nós vamos falar dos chamados novíssimos. O que nós estamos a falar quando falamos dos novíssimos, né? Esse termo que é um termo mais tradicional que muitas vezes nós não nos deparamos com ele. Os novíssimos são as realidades últimas: morte, juízo, céu, inferno e purgatório. Esses são os novíssimos: morte, juízo, céu, inferno e purgatório. Então hoje nós falaremos destas realidades. Já falamos um pouco na última aula sobre o credo e falaremos hoje também. E aí eu já anuncio que na próxima sexta, não importa se é véspera de carnaval, vai ter aula, tá? E na próxima sexta a gente vai ter uma aula justamente para falar da Quaresma. E aí nós falaremos dos importantíssimos tempos litúrgicos. Vai ser um desafio, mas a gente vai falar. A gente teve que diminuir um pouco o número de aulas, então eu vou falar da Quaresma, da Semana Santa, do tempo pascal e uma breve pincelada nessa segunda parte do tempo comum que acontece após o tempo pascal. A gente está, como eu falei naquela aula que eu dei sobre o Advento e o tempo do Natal, a gente está na primeira parte do tempo comum agora, que é bem breve, e ela vai terminar justamente na quarta-feira de cinzas, quando se inicia a Quaresma. Então a aula da próxima sexta-feira vai ser uma nova aula sobre, eu prometo que
brevemente eu falarei do carnaval, darei alguns conselhos, por mais que vocês sejam pessoas mais maduras, né? Não estou chamando ninguém de velho, mas o carnaval de vocês, eu espero em Deus que ele não seja tão perigoso como, ou potencialmente perigoso como o carnaval dos mais jovens. Se fosse uma catequese para os jovens, certamente ela teria que ser mais dura quanto aos perigos do carnaval, mas nós falaremos mais uma vez do que é o carnaval de um católico, que é sem dúvida nenhuma, um momento de alegria, um momento de descanso, mas não uma alegria pecaminosa, não é uma alegria voltada para ofender a Deus, como acontece aí fora. E também um momento que antecede o grande tempo da Quaresma. Então é aquele momento em que a gente já começa também a preparar os nossos propósitos quaresmais, começamos a preparar as nossas almas para esse tempo da Quaresma que nos prepara para o centro do ano litúrgico, que é a Semana Santa, que é o Tríduo Pascal. Então vamos primeiro falar da ressurreição da carne. Se vocês puderem então anotar, só para que vocês possam estudar em casa depois os parágrafos do catecismo, né? Eu vou já colocar aqui no grupo, mas é bom que, eu não sei, pelo menos o meu WhatsApp ele gosta de perder informações, né? Então é bom ter um registro ou naquela conversa esquizofrênica do WhatsApp, que eu gosto muito, que você conversa com você mesmo, né? As homilias, inclusive antes de eu mandar para o grupo, eu mando para mim mesmo. Então anotem em algum lugar, o tema da aula de hoje: creio na ressurreição da carne e na vida eterna. São dois dogmas da nossa fé, como eu falava: primeiro, ressurreição da carne; o segundo, vida eterna. E para vocês estudarem em casa então, porque a gente realmente não tem condições de ler aqui na aula, o Catecismo da Igreja Católica, então a gente vai do parágrafo 988, e vocês vão ver que, de fato, nós vamos terminar a primeira parte do Catecismo, 988 ao 1065. Parágrafos 988 ao 1065, é bastante coisa, são 20 páginas aí no Catecismo, e é por isso que a gente segue pelo compêndio. E no compêndio do Catecismo da Igreja Católica, então, que é onde nós seguiremos efetivamente, as perguntas 202 a 217, tá? Então, esse é o nosso itinerário da aula de hoje. Então, eu reforço sempre: não deixem de estudar o Catecismo em casa. E qualquer dúvida que vocês tiverem, tragam, ou me perguntem no WhatsApp, ou tragam para a aula, façam da maneira que vocês acharem melhor. Vamos só então ler aqui a introdução do Catecismo, dos parágrafos 988 a 991, para a gente entender efetivamente do que se trata esse dogma da ressurreição da carne. Artigo 11, creio na ressurreição da carne. O credo cristão, profissão de nossa fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e em sua ação criadora, salvadora e santificadora, culmina na proclamação da ressurreição dos mortos no fim dos tempos e na vida eterna. Cremos firmemente, e assim esperamos, que da mesma forma que Cristo ressuscitou verdadeiramente dos mortos e vive para sempre, assim também depois da morte, os justos viverão para sempre com Cristo ressuscitado, e que Ele os ressuscitará no último dia. Como a ressurreição de Cristo, também a nossa será obra da Santíssima Trindade. Se o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais pelo seu Espírito, que habita em vós. Romanos 8, 11. O termo carne designa o homem em sua condição de fraqueza e de mortalidade. A ressurreição da carne
significa que após a morte não haverá somente a vida da alma imortal, mas que também nossos corpos mortais, Romanos 8:11, readquirirão vida. Crer na ressurreição dos mortos foi desde o início um elemento essencial da fé cristã. A confiança dos cristãos é a ressurreição dos mortos. Crendo nela, somos cristãos. Essa é uma citação de Tertuliano. Como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é sem fundamento, e sem fundamento também é a vossa fé. Mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Essa é uma citação da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 12 e seguintes. Então, crer na ressurreição da carne, falando de maneira clara, aqui foi dito exatamente isso, mas talvez não tenha sido claro para vocês, é crer que no final dos tempos os nossos corpos ressuscitarão, assim como nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou também na carne. Na última aula nós falávamos do juízo particular, que no momento em que nós morremos, nós temos um juízo particular. Naquele momento, o destino eterno, o nosso destino eterno, ele já é definido. Ou nós seremos eternamente salvos, ou nós seremos eternamente condenados. Ou nós seremos eternamente salvos no céu, ou eternamente condenados no inferno. Só que com relação às pessoas que são salvas, a maioria delas, a imensa maioria, vai passar um tempo, não é propriamente um tempo cronológico, porque essa vida já terminou, mas haverá um tempo no purgatório. Mas no purgatório estão as almas daquelas pessoas que foram salvas. Elas já estão salvas, mas elas passam um tempo, o tempo necessário para purgar. Nós veremos exatamente o que? As penas temporais que precisam ser purgadas, para que aquelas pessoas estejam de fato no céu, plenas de Deus. Quem vai direto para o céu, em regra, são aqueles que atingem a santidade nessa vida. Quem não atinge a santidade nessa vida passa pelo purgatório. Por isso é que a imensa maioria das pessoas que são salvas passam pelo purgatório antes de ir para o céu. Apenas aqueles que já morrem, em regra, já morrem com o coração todo de Deus, é que já estão prontos, já estão preparados para ir para o céu diretamente. Só que nesse momento do juízo particular, a alma que é julgada, porque o corpo está lá na sepultura. A morte, o que é a morte? A morte é justamente a separação da alma e do corpo. No momento em que a gente morre, a alma se separa do corpo, e até Cristo morreu. Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora também, quando se fala da dormição de Nossa Senhora, esse é o mistério da morte de Nossa Senhora. A diferença é que Nossa Senhora ressuscitou, assim como Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela está no céu em corpo e alma. Por isso é que nós falamos da assunção de Nossa Senhora. Ela foi assunta ao céu em corpo e alma. Agora, fora Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora, há alguns que dizem que também São José estaria no céu em corpo e alma, todos os demais santos, mas São José não é dogma de fé, isso tem que ficar claro. Aí é uma hipótese teológica que o católico ele pode crer ou não, mas Nosso Senhor Jesus Cristo é dogma de fé, é um dogma sobre o qual nós já falamos, que é o dogma da ascensão de Nosso Senhor, da ressurreição e da ascensão. A igreja crê
que ao terceiro dia nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou em corpo e alma e ele ascendeu ao céu. E ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Essa é a fé da igreja. Então, nós cremos que nosso Senhor está no céu em corpo e alma. E também cremos que Nossa Senhora está no céu em corpo e alma. Esse é um dogma mariano, que foi o último dogma proclamado na história da igreja, no ano de 1950, pelo Papa Pio XII. Ele proclamou este dogma da Assunção de Nossa Senhora. Ela não ascendeu, ela não subiu como Nosso Senhor, porque ela não é Deus, ela foi assunta. Ela foi levada em corpo e alma. Só que, com exceção deles dois, todas as demais pessoas, tanto que estão no céu como estão no inferno ou no purgatório, estão com as suas almas. Os seus corpos estão nas sepulturas. Então, qual é a fé da igreja? E a fé da igreja é a verdade, porque foi revelada por Deus a nós. A fé da igreja é que no final dos tempos, quando nosso Senhor Jesus Cristo vier na sua glória, haverá a ressurreição da carne. Não apenas daqueles que estão e serão salvos, mas também dos condenados. Os salvos ressuscitarão para a vida eterna, e os condenados ressuscitarão com os seus corpos para a perdição eterna. Aqueles que são salvos, aqueles que estão salvos terão um corpo glorioso, um corpo glorificado, e aqueles que estão condenados terão um corpo de condenação, mas também serão eternamente condenados com os seus corpos. E por que isso? Porque o homem, ele não é um anjo. O anjo, ele é um ser puramente espiritual. O anjo, ele não tem corpo. E os animais, por exemplo, por mais que eles tenham uma alma animal, não é a alma com a qual o ser humano é dotado, que é uma alma eterna, uma alma espiritual, uma alma humana. Então o ser humano, ele ao mesmo tempo, ele tem a dimensão material que os animais têm, e eles têm a dimensão espiritual que os anjos têm. Então o ser humano, sob essa ótica, ele é um ser híbrido. Ele tem a alma eterna e ele tem um corpo. Então é evidente que se nosso Senhor Jesus Cristo veio nos salvar, ele veio nos salvar por inteiro, de maneira que nós devemos sim ser salvos com também os nossos corpos. E infelizmente aqueles que são condenados serão condenados também com os seus corpos. Mas isso acontecerá apenas no fim dos tempos. De maneira que, eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de fazer uma exumação, não é uma experiência das mais agradáveis, mas é edificante nesse sentido, porque você tem ali um contato com a morte. Eu fiz a exumação do meu sogro, né? Poupei a minha esposa disso. Fui eu lá e um tio dela, e eu vi lá, quando perdeu, né? Quando você não tem um jazigo perpétuo, ou mesmo que você tenha, você tem que tirar os restos mortais da pessoa e levar para o jazigo, né? E foi isso que nós fizemos. O jazigo da família do pai da minha esposa é lá numa cidade do norte fluminense chamada Porciúncula, que é quase no Espírito Santo. Então a gente teve que fazer a exumação lá em Itaipava, onde ele morava, no cemitério ali que fica ao lado da igreja de São José, na União Indústria, e levarmos. Então fomos lá de carro, né? A avó da minha esposa, que eu tinha como minha avó também, que faleceu há alguns anos, muito católica, ela foi abraçada ali com o seu filho. E por que a igreja venera, diferentemente dos espíritas, que não tem nenhum apreço pelos corpos daqueles que falecem? Por que a gente venera os corpos? Porque eles vão ressuscitar. Por isso é que quando a gente vai no enterro, prática católica você fazer o sinal da cruz diante daquele que está ali sendo velado, porque aquele corpo ressuscitará no último dia. Por isso é que
era muito comum, e esse infelizmente foi um hábito que nós perdemos, a visita ao cemitério. A alma daquela pessoa não está lá, mas aquele corpo que está enterrado ressuscitará no fim dos tempos. E como nós rezamos pela salvação daquela pessoa, mesmo não sabendo se ela foi salva ou não, mas a gente reza para que ela seja salva, ou para que ela tenha sido salva, né? E a gente reza para que ela saia do purgatório e vá para o céu, e é por isso que nós veneramos os restos mortais dos nossos entes queridos. E aí vem a questão da cremação, né? Eu vou me antecipar uma pergunta que algum de vocês faria, ou todos vocês. A cremação, ela foi proibida pela igreja no passado. Por quê? Porque na época em que a igreja proibia a cremação, as pessoas que cremavam os seus entes queridos ou decidiam-se pela cremação, elas não criam na ressurreição da carne. E esse é o problema da cremação, que não necessariamente estará presente. Quando você decide ser cremado porque você não acredita que o seu corpo ressuscitará, isso é um problema muito sério, porque o católico ele não pode ter essa dúvida. Aí ele pode até incorrer inicialmente num pecado de dúvida voluntária, que é um pecado contra o primeiro mandamento da lei de Deus, contra a virtude teologal da fé. E isso pode até chegar num grau de heresia, porque se eu nego a ressurreição da carne, eu nego um dogma da nossa fé. E isso, se for uma negação, como diz a doutrina, como diz o Código de Direito Canônico, uma negação pertinaz, persistente, isso é heresia. É negar uma verdade de fé. Isso incorre até em excomunhão. O herege, depois de devidamente advertido pela autoridade eclesiástica, a depender da heresia, tem algumas que são automáticas, que é o chamado caso de heresia late sententia, ou perdão, a excomunhão late sententia, que ela ocorre automaticamente. A heresia, ela é punida com pena de excomunhão, a pessoa fica fora da igreja. Então vejam que nós não podemos ter esta dúvida e nenhuma outra a respeito das verdades da nossa fé. Se você quiser ser cremado, não tem aquela coisa, sabe, e é claro, isso não vai impedir a pessoa de ir para o céu. Aquela prática de você pegar as cinzas dos seus entes queridos, muita gente fala, não joga em tal lugar, joga no Maracanã, porque eu gostava muito de futebol, joga lá no Engenhão, né, porque eu sou botafoguense, ou joga no mar, porque eu gostava do mar. Não é essa a melhor prática. A melhor prática é você, da mesma maneira que você guarda os restos mortais da pessoa que foi enterrada, você também guardar numa urna os restos mortais da pessoa que foi cremada, porque aquelas cinzas vão ressuscitar no último dia, no fim dos tempos. E não faz sentido a gente duvidar do poder de Deus para isso, porque se Deus é poderoso, Ele é onipotente, Ele pode tudo. Mas se Ele é poderoso o suficiente para nos tirar do nada e nos dar o ser, quando nós somos concebidos pelos nossos pais, né? Quando aquele espermatozoide do nosso pai fecunda o óvulo da nossa mãe, naquele momento, e por isso a igreja é radicalmente contrária ao aborto, naquele exato momento Deus cria do nada uma alma. Se eu creio que Deus me criou do nada, evidentemente, por uma questão até lógica, eu devo crer que Deus é poderoso o suficiente para unir as minhas cinzas, unir os meus restos mortais, para que eles ressuscitem no último dia. Se eu for salvo, é isso que nós esperamos, em um corpo glorioso, um corpo glorificado. Essa é a fé da igreja. Então, assim, eu já vi o Padre Paulo dizer que o ideal seria nós sermos sepultados porque Cristo foi sepultado, mas nada impede que uma pessoa decida ser cremada, ou ela seja cremada até por uma necessidade social. O próprio Padre Paulo, nesse mesmo vídeo que eu assisti, ele diz que na cidade do México, por exemplo, não há mais espaço para sepulturas, de maneira que lá as pessoas precisam ser cremadas. O ponto é
não duvidar da ressurreição da carne. Nem a pessoa que vai morrer, que será cremada, ela não pode tomar essa decisão com base em uma negação da fé da igreja, e também os seus entes queridos. Então, por exemplo, a nova matriz que a gente está a construir aqui na paróquia, ela vai ter lá um columbário, ela vai ter lá um local que pode armazenar os restos mortais das pessoas. Então, é isso que se deve fazer com as cinzas de uma pessoa querida que faleceu. A gente guardar ali no Santuário de Fátima, tem também ali um local, no próprio cemitério, no jazigo da família, você pode colocar também lá a urna e não espalhar por aí. Mas fiquem tranquilos, se nós já espalhamos um ente querido nosso, Deus é poderoso o suficiente para unir essas cinzas onde quer que elas estejam. Ah não, o meu ente querido então não vai ressuscitar no último dia porque as cinzas dele foram espalhadas ali no quebra-mar da barra, não. Só que isso não é o ideal. Por quê? Pensem no Santuário de Fátima. Todas as missas que são celebradas lá são celebradas por aquelas pessoas que estão lá. As confissões, as adorações, os terços. Então faz todo sentido que nós estejamos em um local próprio, sagrado, e não espalhados por aí. Por isso é que os nossos restos mortais são conservados em sepulturas. É claro que a gente sabe a realidade, né? Virou uma máfia essa questão dos jazigos aqui no Rio de Janeiro, especialmente. A própria questão da Santa Casa, que é uma instituição belíssima, secular, mas hoje inclusive isso está privatizado lá com a Rio Pax. Então, essa questão na prática, a administração dos cemitérios, eu sei que tem muitas questões, aí tem o auxílio funeral, eu até trabalho com isso, porque eu trabalho com seguro, o auxílio funeral também está incluído nisso, mas não se percam nos problemas burocráticos administrativos. A gente tem que ter aquele olhar de fé que deseja que os nossos entes queridos e nós mesmos estejamos em um lugar sagrado, adequado, onde as pessoas vão rezar por nós, para que o nosso tempo no purgatório seja abreviado. E lembrem-se daquilo que eu sempre falo para vocês: morreu alguém, a presunção correta é que a pessoa está no purgatório. Hoje tem esse problema na nossa igreja, que a missa de sétimo dia, vai ter até uma missa de sétimo dia aqui de uma pessoa muito querida, que faleceu na semana passada. Ela até cantava na igreja, a Tereza Bombinho, lutou aí contra um câncer bravamente durante 7 anos e nós não sabemos onde a Tereza está. Então, qual é a presunção? A Tereza morreu ou eu morri? Se eu morrer agora, dando catequese para vocês, por favor, presumam que eu estou no purgatório. Porque as missas de sétimo dia, elas viraram verdadeiras missas de canonização. O padre chega lá, ele nem sabe quem foi a pessoa, ele nem conhece a vida da pessoa, e ele vai lá: o nosso irmão já está nos braços do Pai. Eu não posso afirmar isso. Nem o cônjuge pode afirmar isso, nem a pessoa que dormia, porque o nosso interior é um grande mistério. As lutas que nós temos internas, as lutas que nós travamos, só Deus conhece. Então, se morreu alguém, presumam que essa pessoa está no purgatório e rezem por ela até o fim da vida de vocês. A não ser que haja ali uma revelação, venha um santo, venha o próprio Deus e diga: não, aquela pessoa que você estava rezando já está no céu, fica tranquilo. A não ser que aconteça isso, rezemos pelos nossos entes queridos até o final das nossas vidas. Não adianta presumir que está no céu, porque se está no céu não precisa das nossas orações. Também muito menos adianta presumir que a pessoa está no inferno. Tem gente nas redes sociais, que é aquele hospício, né? Morre, por exemplo, um grande facínora, né? O Hitler morreu há muito tempo, então eu vou falar de pessoas que morreram. Stalin morreu há muito tempo, Mao Tse Tung. Eu vou falar do que eu vi. Morreu o Fidel Castro, por exemplo. Eu vi a gente postando: já está no colo do capiroto. Isso é um absurdo. Não importa quem morreu,
pode ser a pior, pensem na pior pessoa que vocês supostamente conhecem hoje. Eu não tenho que desejar o inferno para ela. Então, se ela morreu, eu vou rezar pela alma dela. Eu não vou fazer publicações no Twitter, no Facebook, no Instagram, o fulano de tal já está no inferno. Não tenho que presumir nem que está no céu, nem que está no inferno. Sempre presumamos. Não, pode desconfiar, mas sem desejar isso. Porque esse, inclusive, é um pecado muito grave, né? Você desejar que alguém vá para o inferno. É o que a gente pode desejar de pior para uma pessoa, mas sem dúvida. Existem casos muito particulares da história, que é o caso, por exemplo, de Judas Iscariotes, que é quase fé da igreja, não vou dizer que é um dogma, mas há afirmações de nosso Senhor Jesus Cristo mesmo no Evangelho que ele está no inferno. Mas vejam que a igreja, ela não afirma que ninguém está no inferno, ela só afirma o contrário, que a pessoa está no céu. Por isso é que a gente tem que sempre presumir que os falecidos, os fiéis defuntos, estão no purgatório, porque aí a gente vai rezar por eles, a gente vai oferecer indulgências por eles, a gente vai oferecer os nossos atos de caridade por eles, as nossas penitências, as nossas mortificações. Essa é a visão correta. Então vamos aqui, lá na pergunta 202, eu vou ler já em sequência, porque eu já falei bastante sobre a ressurreição da carne, mas vejam o que diz então o compêndio a respeito desse dogma particular da nossa fé da ressurreição da carne. O que se indica com o termo carne e qual é a sua importância? O termo carne designa o homem na sua condição de fraqueza e de mortalidade. A carne é o eixo da salvação, mais uma citação de Tertuliano. Com efeito, nós cremos em Deus criador da carne, ou seja, cremos que Deus criou do nada e nos deu o ser. Cremos no verbo feito carne para redimir a carne, nosso Senhor Jesus Cristo. Cremos na ressurreição da carne, consumação da criação e da redenção da carne, ou seja, cremos que no fim dos tempos os nossos restos mortais se reunirão e nós teremos um corpo. Os salvos, um corpo glorioso, os condenados, um corpo de condenação. O que significa a ressurreição da carne? Aí vem o dogma. Significa que o estado definitivo do homem não será apenas a alma espiritual, separada do corpo, mas que também os nossos corpos mortais um dia readquirirão a vida. Qual a relação entre a ressurreição de Cristo e a nossa? Nós poderíamos aqui também falar de Nossa Senhora, porque ela também ressuscitou. Como Cristo ressurgiu verdadeiramente dos mortos e vive para sempre, assim Ele próprio ressuscitará a todos no último dia, com um corpo incorruptível. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Então vejam que isso aqui é palavra de nosso Senhor, João 5:29, isso é nosso Senhor que diz. Então todos ressuscitarão, os bons para a vida eterna, os maus para a morte eterna. Com a morte, o que acontece com o nosso corpo e a nossa alma? Então aquilo que eu falava da morte, o catecismo fala aqui também, o compêndio também fala. Com a morte, separação da alma e do corpo, então isso é a morte. Não pensem naqueles termos médicos, morte cerebral, morte isso. Não, aqui nós estamos a falar do sentido da morte espiritualmente falando. A morte espiritual é a separação da alma e do corpo. O corpo cai na corrupção, ao passo que a alma, que é imortal, se encaminha para o juízo de Deus. Esse é o juízo particular. E espera unir-se novamente ao corpo quando ele ressurgir transformado na volta do Senhor. Compreender como acontecerá a ressurreição supera as possibilidades da nossa imaginação e do nosso intelecto. Vejam que a igreja é muito humilde.
Tem pessoas que ficam, não, para crer eu tenho que saber exatamente como vai ser. Então a cinza ela vem assim, se junta e os restos mortais, aí parece aqueles desenhos, né, animados meio macabros, né, que tem. Não é isso. Nós temos que ter esta humildade que determinados mistérios da nossa fé superam a nossa imaginação e o nosso intelecto. Isso se soluciona com aquele raciocínio básico que eu coloquei para vocês. Se eu creio que Deus é todo-poderoso, Ele é onipotente, essa é uma característica que está no credo, creio em Deus Pai todo-poderoso. Se eu creio que Deus é poderoso o suficiente para me criar, o que é criar? Tirar do nada e dar o ser, eu naturalmente, por uma questão até de lógica, eu devo crer que Deus é poderoso o suficiente para reunir os meus restos mortais e fazer a ressurreição da carne. O fato é que nós somos humanos, nós temos corpo e alma, de modo que tanto para a salvação eterna como para a condenação eterna, eu devo ser salvo completamente, meu corpo e a minha alma. E também, infelizmente, os condenados serão condenados completamente, não somente nas suas almas, o que acontece no juízo particular, mas também nos seus corpos. E aí vem o que significa morrer em Cristo, esse sentido da morte cristã, o morrer em Cristo. Significa morrer na graça de Deus, sem pecado mortal. O crente em Cristo, seguindo o seu exemplo, pode assim transformar a própria morte num ato de obediência e de amor para com o Pai. É digna de fé esta palavra: se já morremos com Ele viveremos. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Então, essa experiência da morte eu posso até dar um testemunho aqui agora, porque eu vivi pela primeira vez na minha vida, né, essa experiência não da minha morte, mas da morte de uma pessoa muito próxima, e que não é aquela morte, digamos, não seria a morte natural, que foi a nossa filha, né? A minha esposa até brigou comigo em um determinado momento, que eu estava dando muitas notícias, né? Mas foi algo assim que veio no meu coração de testemunhar, de pedir as orações, e muita gente rezou. A nossa filha mais velha, a Maria Inês, que tem 7 anos, ela teve um tumor na cabeça, né? E você se depara, ela com 7 anos não teve essa noção, foi só agora, depois do acontecido, teve um dia que ela estava reclamando um pouco do fato de ter uma missa em agradecimento, assim, porque ela é muito tímida, por conta do fato de ela achar que muita gente ia falar com ela, e aí eu me veio ao coração, a minha esposa até brigou comigo na hora, mas de dizer para ela a gravidade do que ela teve, porque já tinha passado. Mas naquele momento, é claro, não faz sentido você dizer para uma criança de 7 anos, você fala que ela está com um dodói na cabeça, né? Que ela está com um machucado na cabeça que vai ter que operar. Mas como pai você viver isso, né? E você não tem que ter o olhar para a morte que as pessoas do mundo têm. E esse é o desafio, né? Você ter ali um filho que pode morrer, e claro que você não quer isso, e isso não é o natural da vida, mas você também não pode cair no erro de achar que a morte é uma má notícia, porque também tem a vontade de Deus, né? Quantas pessoas perdem filhos, e os desígnios de Deus são muitas vezes inefáveis para nós, né? São misteriosos, melhor dizendo. Os desígnios de Deus muitas vezes são misteriosos. E aí você se depara com aquela possibilidade, né? Sua filha vai fazer uma cirurgia muito invasiva, ela vai ter que abrir a cabeça. É claro que existe um risco, até porque nós não sabíamos se o tumor era benigno ou maligno naquele momento.
Então havia a possibilidade de ser maligno, graças a Deus a gente viu depois que era benigno. Então eu vivi um pouco essa experiência do você ter que entregar para Deus, né? Foi até no momento ali da cirurgia que eu pedi a todo momento a cura, que desse tudo certo, mas foi importante botar aquela vírgula que Nosso Senhor botou no Horto das Oliveiras, né? Pai, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Então foi uma experiência muito interessante e eu tenho certeza que para o crescimento espiritual de todos nós, pedir a Deus a cura a todo momento, mas dizer que seja feita a tua vontade e que seja feita a tua vontade, né? É basicamente isso. Que seja feita a tua vontade. E você entregar um filho dessa forma para Deus não é fácil, é desafiador, mas isso só é possível porque a gente tem uma visão positiva da morte. A morte para um católico não pode ser uma má notícia, porque a morte é o nascimento para a vida eterna. Se a nossa filha tivesse morrido, nós tínhamos ali tomado todas as providências necessárias para que ela fosse para o céu. Então, depois de ir para o hospital, isso é importante, você recorrer à medicina, mas nós já pedimos para o Frei João ir lá administrar a unção dos enfermos nela. Eu até perguntei se ela queria se confessar, ela nunca se confessou na vida, ela não é ainda tão madura espiritualmente como outras crianças já têm uma maturidade mais novas. Ela não quis se confessar, mas se ela quisesse, ela poderia ter se confessado e até recebido a sua primeira comunhão, caso a doença se agravasse. Então vejam que você ver a morte como um católico tem que ver, como a fé da igreja ensina. Por isso é que os santos são celebrados no dia das suas mortes, em regra, e não no seu nascimento, porque eles não nasceram santos. Com exceção de Nossa Senhora e São João Batista, e alguns afirmam São José, mas o que a Escritura ensina e a fé da igreja ensina com certeza é que Nossa Senhora nasceu santa e São João Batista nasceu santo, porque ele foi curado do pecado original, ele foi santificado por Nosso Senhor no ventre da sua mãe Santa Isabel. Por isso é que a gente celebra Nossa Senhora e São João Batista 2 vezes, Nossa Senhora muito mais, com razão, mas São João Batista ele tem 2 datas, porque celebra o nascimento, que ele já era santo, e celebra o dia da morte, o martírio, mas em regra o dia que a gente celebra o santo é na morte, porque ali ele nasceu para a vida eterna. Então, diante das mortes que acontecem, das mortes com as quais nós nos deparamos, nós não podemos ter um olhar de um pagão, como diz Nosso Senhor. A gente tem que ter o olhar da fé. Por mais que vá doer, por mais que nós teremos saudade, mas para a pessoa que morreu foi o melhor, porque estar no céu é muito melhor do que nesta vida. Então esse é o desafio, é eu perceber que a saudade existe e existirá sempre quando a gente perde um ente querido, mas para aquela pessoa que eu creio que está salva, foi melhor. E naquele momento eu posso dar esse testemunho que cada um vivendo de uma maneira, né? A minha esposa de uma forma, eu de outra, mas foi muito enriquecedor espiritualmente poder se colocar diante de Deus e entregar uma filha, e graças a Deus deu tudo certo, né? E ela está aí conosco muito bem, está curada, nós cremos assim, e vivendo aí uma vida normal. A gente viajou agora de férias lá para o sítio dos meus pais e eu via assim ela brincando, tá até fazendo bagunça demais, já voltei a brigar com ela, né, porque teve aquele período ali de tolerância, né, mas depois já voltou a sofrer as mesmas reprimendas dos irmãos. Você agradece a Deus, você vê a sua filha ali brincando e se divertindo, mas eu queria dar esse testemunho para vocês, assim, terem o olhar de um católico para a morte. Então vamos ler aqui só ali depois do parágrafo 1010 no Catecismo, que tem esse sentido da morte cristã,
Aí tem frases de santos aqui que são preciosas. Depois vocês vão ler com calma, né? Assim eu espero. Mas tem frases de santos aqui que são preciosas para nós. Primeiro, ali no próprio parágrafo 1010, na letra pequena, tem uma citação de Santo Inácio de Antioquia. Quando ele escreveu muitas cartas quando ele estava a caminho de Roma para ser martirizado. Vejam como ele fala: é bom para mim morrer em Cristo Jesus, melhor do que reinar até as extremidades da terra. É a Ele que procuro, Ele que morreu por nós, é Ele que quero, Ele que ressuscitou por nós. Meu nascimento aproxima-se, deixai-me receber a pura luz. Quando tiver chegado lá, serei homem. Então vocês olhem no rodapé, vai estar Santo Inácio de Antioquia, Epístola aos Romanos, né? Então ele era um bispo da época, bispo de Antioquia, e ele naquela época ele foi martirizado nas feras, né? As pessoas eram lançadas aos leões, lá, a outros animais, e ele vai se comparar em um determinado momento ao trigo, né? Ao trigo que para crescer ele tem que ser moído, né? E ele vai falar dessa maneira das próprias feras que o matariam. Vejam que isso já é um homem que está na santidade. Aí continua uma outra, agora é uma citação de Santa Teresa de Ávila, lá na outra página, no 1011, lá nas letras pequenas. Meu desejo terrestre foi crucificado. Perdão, aqui ainda é Santo Inácio de Antioquia. Meu desejo terrestre foi crucificado. Há em mim uma água viva que murmura e que diz dentro de mim: vem para o Pai. Então, quando a pessoa está na santidade, como São Paulo fala numa de suas cartas, ela já tem aquele desejo de ir para Deus. Santa Teresa de Ávila tem até um poema que ela eu morro por não morrer. Não é um desejo suicida, é um desejo de estar eternamente com Deus. Ela disse: eu morro porque não morro. Ela desejava estar com Deus. E aí, agora Santa Teresa de Ávila, é um poema dela, ela diz: quero ver a Deus, e para vê-lo é preciso morrer. Então, é algo até lógico, né? Não tem como escapar. E aí agora é Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu não morro, entro na vida. Isso, essa é a visão de um católico. Aí, agora a citação é do prefácio dos fiéis defuntos. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. Desfeito, nosso corpo mortal nos é dado nos céus um corpo imperecível. E aí lá na outra citação, que é uma citação da imitação de Cristo, depois de São Francisco de Assis. Em todas as tuas ações, em todos os teus pensamentos, aquilo que eu dizia no início da aula, deverias te comportar como se tivesses de morrer hoje. Se tua consciência estivesse tranquila, não terias muito medo da morte. Seria melhor evitar o pecado que fugir da morte. Se não estás preparado hoje, como o estarás amanhã? Então a meditação sobre a morte, gente, não é para a gente virar um integrante da família Adams, não, né? Teve até uma amiga minha que disse que a versão original da família Adams, ela era muito católica. Era de fato uma família católica que depois ela foi um pouco distorcida, mas meditar sobre a morte não é virar lá o tropeço, o mordomo da família Adams, tem um aspecto fúnebre, mas ajuda muito a meditação sobre a morte para combater pecados como a gula, como a avareza. Você meditar que nós podemos morrer a qualquer momento e o que vai ficar dos nossos bens. Então, a contemplação, e aqui eu indico um livro para vocês da editora do Centro Dom Bosco, que está lançado por outras editoras, mas a edição do Centro Dom Bosco, sem dúvida, é a mais bela e a que foi assim, melhor elaborada, que é a Preparação para a Morte, de Santo Afonso Maria de Ligório. Esse é um livro maravilhoso que vocês deveriam ler, assim como meditações diárias mesmo. Ele é dividido em capítulos e cada capítulo é uma meditação de Santo Afonso Maria de Ligório sobre a morte, preparação para a morte. Depois alguém, se quiser, ou eu mesmo depois posso colocar até o link lá
no grupo, mas esse é um livro maravilhoso que a gente deveria sempre voltar a ele. A meditação da morte, a contemplação da nossa morte, a gente ter isso em vista, que nós podemos morrer a qualquer momento e a gente tá devidamente preparado. E é isso que São Francisco de Assis vai falar aqui no seu Cântico das Criaturas. Cântico das Criaturas de São Francisco não é o hino do Greenpeace, né, como tentam falar hoje, né, como se São Francisco de Assis fosse um ambientalista. Não é. Vejam o que ele fala no Cântico das Criaturas, ó. Louvado sejais, meu Senhor, por nossa irmã a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal. Felizes aqueles que ela encontrar conforme a vossa santíssima vontade, pois a segunda morte não lhes fará mal. Então vejam que nós temos então que nos esforçar concretamente para estarmos em estado de graça. Eu até me atrasei hoje, peço perdão, eu estou com esse propósito de não acontecer mais, mas porque eu fui me confessar. Isso não justifica o meu atraso, eu estou errado do mesmo jeito, mas é porque eu fui me confessar numa paróquia que ficava no sentido contrário, São Francisco de Paula. Ainda cheguei lá, tinha gente na fila, né? Você tem que se controlar para não pecar na fila, né? Porque você acha que o irmão está demorando muito na confissão. Aí você fala, não, mas essa pessoa está conversando, mas na verdade não, você nem sabe, ela pode estar de fato confessando os pecados dela. Então, mas assim, eu me atrasei por isso, porque eu fui me confessar. Então assim, se vocês perceberem que estão necessitados da confissão, não esperem, a gente não sabe. Eu posso morrer realmente aqui, agora, vocês podem morrer aqui agora. Então, não esperem, se confessem. E também, para além da necessidade, eu recomendo muito, isso eu vou falar na aula da confissão, o hábito da confissão. A confissão não por necessidade, mas por devoção. Porque você vai se habituar a levar também os pecados veniais, as impaciências, as irritações, aqueles momentos que muitos de nós temos, as nossas fraquezas. A própria gula, em geral, é um pecado venial, mas que a gente comete, às vezes, com muita frequência. Então, ter o hábito, essa delicadeza de consciência é muito bom. E a confissão frequente ajuda nisso. Saibam que os santos se confessavam toda semana. Em geral, não posso dizer que todos, mas muitos santos tinham o hábito da confissão semanal. Se eles que eram santos se confessavam com tanta frequência, como é que a gente vai confessar uma vez por ano, que é o que manda a igreja? Mas eu não tenho que fazer o mínimo. Isso é um mínimo. É mandamento para não cair em pecado grave. Porque seria pecado grave não confessar uma vez por ano, porque esse é um mandamento da igreja. Mas o que eu recomendo para vocês, meus alunos? É uma vez por mês, pelo menos, a confissão. Não passar de um mês. Se quiser se confessar de 15 em 15 dias, ótimo. Se quiser confessar toda semana, ótimo. Mas pelo menos uma vez por mês. Não deixem passar, porque eu não estou chamando vocês de pecadores. Eu estou pegando do meu exemplo. Vai acumular muito pecado. E vocês não vão ter essa possibilidade de levar as faltas leves. Isso ajuda a combatê-las no dia a dia. E aí, para a gente entrar na vida eterna, vamos só ler aqui o resumindo, lá do 1015 em diante, que fala, a carne é o eixo da salvação. Cremos em Deus, que é o Criador da carne. Cremos no Verbo feito carne para redimir a carne. Cremos na ressurreição da carne, consumação da criação e da redenção da carne. Pela morte, a alma é separada do corpo, mas na ressurreição, Deus restituirá a vida incorruptível ao nosso corpo transformado, o unindo novamente a nossa alma. Assim como Cristo ressuscitou e vive para sempre, todos nós ressuscitaremos no último dia. Cremos na verdadeira ressurreição desta carne que possuímos agora. Então vejam que aqui é um dogma que foi proclamado lá no Concílio de Lyon. Então isso é só para vocês verem como o catecismo também tem essa preocupação de citar os concílios que estabeleceram estas verdades de fé.
Cremos na verdadeira ressurreição desta carne que possuímos agora. Semeia-se um corpo só com a vida natural, ressuscita um corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 44. Em consequência do pecado original, o homem deve sofrer a morte corporal, a qual teria sido subtraído se não tivesse pecado. Então aqui é uma referência àquele dom préternatural que Deus tinha dado aos nossos primeiros pais no paraíso do Éden, que não se confunde com o céu, tá, gente? O Éden não é o céu. O céu é muito mais do que o paraíso terrestre onde viviam Adão e Eva. E lá no Éden, antes do pecado original, a gente aprendeu isso nas aulas sobre a criação, eles receberam esse dom préternatural que não seria algo natural, por isso é chamado de préternatural. Naturalmente eles morreriam, mas Deus deu esse dom para Adão e Eva, o dom de não morrer, que foi perdido com o pecado original. Essa foi a principal consequência do pecado original. A morte entrou no mundo. A morte corporal, mas principalmente a morte eterna no inferno. Jesus, o Filho de Deus, sofreu livremente a morte por nós em uma submissão total e livre à vontade de Deus, seu Pai. Por sua morte, ele venceu a morte, abrindo assim a todos os homens a possibilidade da salvação. Só um cuidado aqui do catequista, gente, porque tem uma hora aqui que fala da reencarnação, que é o parágrafo 1013, porque hoje na igreja tem muito aquele fenômeno, o católico que eu chamo o católico coentro, né? É uma semana na missa e a outra no centro, né? Isso não existe. Ou aquele que vai além, né? Que é uma semana na missa e a outra no terreiro, né? Ele não é nem... que já é horrível, já é uma falsa religião, já é pecado grave, mas certamente há ali um aumento, né? Porque tem o chamado kardecista, né? Que é um centro ali, mas tem também a Umbanda e o Candomblé. Então a coisa vai se agravando, porque tem coisas piores ali. Para quem tem assim, familiares espíritas ou convive, você vê que tem ali um agravamento do mal que está ali presente naquelas práticas. Então vejam que aqui fala claramente que não há reencarnação. É o parágrafo 1013. A morte é o fim da peregrinação terrestre do homem, do tempo de graça e de misericórdia que Deus lhe oferece para realizar sua vida terrestre segundo o projeto divino e para decidir seu destino último. Quando tiver terminado o único curso de nossa vida terrestre, não voltaremos mais a outras vidas terrestres. É uma citação da Lumen Gentium. Os homens morram uma só vez, Hebreus 9, 27. Então está na Escritura, não precisaria, tá, gente? Nós não somos protestantes. O protestante é aquele que só crê na revelação divina, aquele princípio errado que Lutero difundiu da sola Escritura. Nós não, nós cremos na Escritura e na tradição da igreja. Mas está na carta aos Hebreus, carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, os homens morram uma só vez. E fala também, e depois vem o juízo. Não existe reencarnação depois da morte. Então nós católicos não podemos crer na reencarnação. Isso inclusive pode ser pecado grave e também até heresia. Se a pessoa insiste, como eu falava, isso é negação do dogma da ressurreição da carne. Então vamos aqui então na vida eterna, que por mais que seja um assunto maior, a gente vai falar basicamente do céu, do inferno e do purgatório. São esses os assuntos que nós enfrentaremos nessa parte da vida eterna. Eu estou de férias, eu estou assistindo a missa. Tá. Você deixar aqui, você deixa a chave lá. Eu deixo, pode deixar, querido. Não, tá, eu deixo, pode deixar. Que o nosso sacristão tá de férias. Fiquem tranquilos que, por mais que eu gostaria, nós não ficaremos presos aqui na paróquia, como já aconteceu muitas vezes quando eu dava aula aos domingos, a gente ficava preso aqui. Eu ficava com uma vergonha dos alunos que só Jesus. Mas vamos então aqui à pergunta 207. O que é
a vida eterna? A vida eterna é a que terá início logo depois da morte. Ela não terá fim. Será precedida para cada um por um juízo particular por obra de Cristo, juiz dos vivos e dos mortos, e será sancionada pelo juízo final. Então, existe o juízo universal, existe o juízo particular. Esse juízo final, sobre o qual se fala aqui, é o chamado juízo universal, e a gente vai ver a diferença entre os dois. Ambos são tratados aqui nesta parte do catecismo. O que é o juízo particular? É o juízo de retribuição imediata que cada qual, desde a sua morte, recebe de Deus na sua alma imortal, em relação à sua fé e às suas obras. Essa retribuição consiste no acesso à bem-aventurança do céu, imediatamente ou depois de uma adequada purificação, isso é a salvação, ou na condenação eterna no inferno. Então, só há duas opções depois da morte. Ou acesso à bem-aventurança do céu, aí tem um parênteses ou um entre vírgulas, imediatamente, que é a minoria daqueles que são salvos, são em regra aqueles que alcançam a santidade nessa vida, ou depois de uma adequada purificação. E a segunda opção do juízo particular, a condenação eterna no inferno. E o juízo particular, ele acontece logo após a morte, imediatamente. As nossas almas que se separaram dos nossos corpos no momento da morte, elas são julgadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o juízo particular. Ele é particular porque ele é individual. Ele acontece apenas naquele momento para nós. Diferentemente, como a gente vai ver do juízo final universal, quando todos saberão de todos. É o que está, inclusive, narrado no Evangelho que a gente vai ler para concluir a aula. Então, vamos primeiro falar do céu. Tudo isso aqui, gente, é dogma, tá? Tudo isso é doutrina da igreja. Eu já vi até padre falar em homilia que não entendia muito bem essa história de purgatório. Isso não existe, tá? O católico não pode falar uma asneira dessa, né? Asneira realmente, né? Na acepção total da palavra, porque indica uma ignorância, uma falta de formação de que o católico ele tem que crer no que a igreja ensina como verdadeiro. Então, de fato, nós cremos na vida eterna, nós cremos no juízo, cremos no céu, no purgatório e no inferno. Tudo isso aqui é matéria de fé. Nada disso aqui está sujeito às nossas pobres opiniões. O que se entende por céu? Por céu se entende o estado de felicidade suprema e definitiva. Os que morrem na graça de Deus e não têm necessidade de ulterior purificação são reunidos em torno de Jesus e de Maria, dos anjos e dos santos. Formam assim a igreja do céu, onde eles veem a Deus face a face. Isso é a visão beatífica, ver Deus face a face. 1 Coríntios 13, 12. Vivem em comunhão de amor com a Santíssima Trindade e intercedem por nós. Quando se fala aqui da igreja que está no céu, é claro que todos somos a mesma igreja, isso é a comunhão dos santos, nós já vimos esse dogma de fé, mas aqui é a igreja gloriosa, é a igreja triunfante. Eu diria, claro que de uma forma figurada, mas é a verdadeira igreja. A igreja antes da face institucional, antes dessa face visível com a qual nos deparamos aqui na vida terrena, a igreja é a Jerusalém celeste, ela é o céu, ela é a igreja que está reunida no céu junto de Deus. Essa é a igreja na sua acepção plena. E aqui tem uma citação de um grande padre da igreja que é São Cirilo de Jerusalém. A vida na sua mesma realidade e verdade é o Pai, que mediante o Filho no Espírito Santo derrama como fonte sobre todos nós os seus dons celestes e por sua bondade promete verdadeiramente também a nós homens os bens divinos da vida eterna.
São Cirilo de Jerusalém. E entendam que, por mais que atualmente fale-se mais, e não está errado dizer que de fato o céu ele é um estado, também o purgatório e também o inferno, mas também são lugares, tá? Até porque se haverá a ressurreição da carne e nós seremos eternamente salvos com os nossos corpos ou eternamente condenados com os nossos corpos, é evidente que os corpos ocupam um espaço, diferentemente das almas que são puramente espirituais. Então o céu também é um lugar, mas é claro, não adianta vocês pegarem um foguete, um avião para procurarem onde fica o céu, e muito menos, não sei por que alguém faria isso, escavar para procurar onde fica o inferno. É evidente que sim, são lugares, mas há um mistério. Não adianta vocês ficarem com uma luneta procurando onde está o trono de Deus no céu. Não é isso, mas sim também são lugares. O céu, o purgatório e o inferno, especialmente o céu e o inferno, são lugares, com certeza, e essa é a doutrina tradicional da igreja, por mais que a forma de expor esta mesma doutrina hoje fale também de estado. Por que é um estado? No céu há um estado de uma felicidade suprema e definitiva, como está escrito aqui no compêndio. Então vamos ver só o dogma, lá no parágrafo 1023, nas letras pequenas do catecismo, tem lá o dogma sobre o céu, que é do Papa Bento XII. Vamos lá. Com nossa autoridade apostólica definimos que, segundo a disposição geral de Deus, as almas de todos os santos mortos antes da paixão de Cristo e de todos os outros fiéis mortos depois de receberem o santo batismo de Cristo, nos quais não houve nada a purificar quando morreram, vejam que faz referência ao purgatório, ou ainda, se houve ou há algo a purificar quando depois de sua morte tiverem acabado de fazê-lo, antes mesmo da ressurreição em seus corpos e do juízo geral, ou seja, a ressurreição da carne e o juízo final, o juízo universal, e isto desde a ascensão do Senhor e Salvador Jesus Cristo ao céu, estiveram, estão e estarão no céu, associados no reino dos céus e no paraíso celeste com Cristo, juntamente com os santos anjos. Desde a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, viram e veem a essência divina com uma visão intuitiva e até face a face, sem a mediação de nenhuma criatura. Vejam que essa aqui é uma linguagem mais difícil, até porque tem muitos entre vírgulas, mas é a linguagem técnica da igreja para falar do céu. Então vejam que os santos do Antigo Testamento, os justos do Antigo Testamento, eles só entraram no céu depois do mistério pascal. Paixão, morte, ressurreição e ascensão. Porque fala aqui, desde a ascensão, porque Cristo foi o primeiro. Nosso Senhor Jesus Cristo foi o primeiro a ir para o céu. E depois de sua paixão, morte e ressurreição, inclusive antes de ressuscitar, o que ele faz? Ele vai à mansão dos mortos, porque não havia céu, o que existia era o chamado Sheol, ou Hades, ou até infernos no plural, não sem o S, mas que nós chamamos hoje no credo de mansão dos mortos. Ele foi à mansão dos mortos para pregar o evangelho aos justos do Antigo Testamento, e eles depois foram, depois de nosso Senhor Jesus Cristo, na ascensão, eles foram para o céu. Essa é a fé da igreja aqui. Depois vocês podem ler, podem até comer, não a página, né, mas figurativamente. Fala, querido. Eu tenho uma dúvida aqui, ele fala como uma visão, viram e veem a essência divina como uma visão intuitiva e até face a face. O que seria essa visão intuitiva? Então, até face a face. Não, a visão, isso até, eu também fiquei com a mesma dúvida que você, porque isso aqui já demanda
Não é uma questão tanto de fé, demanda até um conhecimento mais filosófico, porque o modo humano de conhecer não é por intuição, para você entender isso. Aí eu estou falando desta vida. O anjo é diferente. O anjo, se ele chegasse aqui nessa sala e olhasse para cada um de nós, ele nos conheceria por inteiro, por intuição. O modo angélico de conhecer é por intuição. O homem não conhece por intuição, a gente conhece por abstração. Então, por exemplo, eu vejo enquanto criança, né? Isso a gente pode pensar numa criança, porque nós hoje já temos o conhecimento, mas pensemos num cavalo, por exemplo. A primeira vez que eu vejo um cavalo, e aí depois eu vejo que há uma espécie chamada cavalo, e aí eu, por abstração, eu vou olhando as características. É assim que o homem conhece. No céu, esse intuitiva aqui mostra que no céu nós teremos um conhecimento pleno de Deus, mas não no sentido de que ele se esgota, mas no sentido de que nós seremos plenos de Deus. Então vai ser diferente. Essa visão que nós teremos de Deus é diferente da visão que eu tenho quando eu olho para você aqui, por exemplo. Eu conheço só os seus elementos acidentais. Eu olho para essa mesa, para essa cadeira aqui, o que a gente vê são os acidentes, é aquilo que é visível aos olhos. O que a filosofia nos ensina é que além dos acidentes existe a essência, existe a substância. E aí a gente até lembra do dogma da Santíssima Trindade, que fala que é uma só essência, uma só natureza. E quando eu olho aqui, eu não enxergo a essência. Eu só vejo os acidentes, a substância é aquilo que não muda. Pense em você mesmo, pensemos em nós mesmos. Nós mudamos ao longo da vida. Quem eu era como um bebê, ou quando eu era um embrião no ventre da minha mãe, aquilo ali é o acidente. Hoje eu sou completamente diferente, mas eu sou o mesmo na minha substância. É o que acontece na Eucaristia. Os acidentes permanecem pão e vinho, mas o que acontece ali é uma transubstanciação. A substância é o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, é o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é que Santo Tomás vai desenvolver essa noção do dogma, hoje dogma da transubstanciação, porque o que muda é a substância. Então esse intuitivamente aqui é que é uma visão que nós não conseguiríamos ter por natureza, e até face a face, porque nós vemos Deus face a face. Esse até fica, gera dúvida, porque ele até é como se tivesse a possibilidade de quem está lá em santidade não veja face a face. Não, na realidade... Veja só intuitivamente. Seria uma possível interpretação, mas eu não enxergo dessa forma. Todos verão face a face. É porque haverá sim diferença. O céu e até o inferno, eles são hierárquicos. A visão que nós teremos de Deus é evidente que não é a mesma que a dos grandes santos da igreja, a não ser que alguém aqui se torne um grande santo, e esses são escolhidos por Deus. Eu não estou a falar dos santos. Todos nós somos chamados à santidade, a gente ainda vai falar disso. A santidade é uma vocação universal, mas os grandes santos Deus escolhe. Ele dá uma determinada graça a pessoas previamente escolhidas, como é o caso de Nossa Senhora, como é o caso de São José. Então, certamente nisso você tem razão. A visão que nós teremos de Deus no céu, ela não será a mesma de pessoas que foram mais santas do que nós. Essas pessoas terão uma visão maior, mas sim, pelo grau de amor, pelo quanto nós amamos, pelo grau de santidade. Mas eu não interpreto dessa maneira restritiva. É uma possibilidade, mas não é isso que o dogma está a dizer. Todos verão intuitivamente e todos verão face a face. Então esse até face a face não é que isso é reservado para algumas pessoas, isso é para todos. Ele só está a diferenciar a visão intuitiva da visão face a face, que ajuda essa contemplação de como os anjos enxergam as coisas. Não vai ser simplesmente assim, nós veremos Deus sim face a face no céu, mas é aquilo, é o mesmo mistério da ressurreição da carne. A gente não sabe como vai ser.
Isso é um mistério. Mas o fato é que a visão beatífica é uma visão face a face. Pode ser uma questão de tradução também, porque foi Bento XII, eu não sei qual ano foi isso, esse documento. Ah, sim, pode. Ser essa questão de intuir, pode ser o que ele quis dizer com isso. É porque aqui não é bem o Papa, né? Quando se fala aqui, pelo catecismo ter selecionado aqui a proclamação de um dogma. Então, nesse momento aqui, é diferente de uma entrevista do Papa Francisco ou de qualquer outro Papa dentro de um avião. Ali pode ter uma palavra que não seja tão precisa, mas aqui não. Aqui é o Espírito Santo a falar mesmo. Pode ter um erro de tradução que aí não tem nada a ver com o texto. Houve um erro na transição do latim, que com certeza isso foi escrito em latim, para o português, mas não imprecisões, porque aqui é o dogma mesmo. Aí a gente crê que nesse momento a igreja é infalível. Aí é o outro dogma, é o dogma da infalibilidade do Papa ao proclamar uma verdade de fé. Mas sim, pode ter uma imprecisão de tradução, sem dúvida nenhuma. Alguém mais ia falar ou não? Vamos então aqui ao purgatório, que é a pergunta 210. Mas fica sempre essa observação, gente, é mistério. Tanto o céu quanto o purgatório e o inferno são mistérios, por mais que santos como São João Bosco, que nós acabamos de celebrar, agora é um santo que eu tenho muita devoção, no dia 31 de janeiro, ele teve uma visão do céu, ele teve uma visão do inferno, mas sempre haverá, claro, uma boa dose de um mistério, que nós somente saberemos como é quando estivermos lá. O que é o purgatório? O purgatório é o estado dos que morrem na amizade de Deus, ou seja, morrem em estado de graça, sem pecado mortal pendente de arrependimento e confissão, mas embora certos de sua salvação eterna, têm ainda necessidade de purificação para entrar na bem-aventurança celeste. Então, são pessoas que morreram em estado de graça, mas ainda com penas temporais pendentes de purificação, de reparação. Os nossos pecados, eles ocasionam, e a gente vai falar isso na aula sobre a confissão, eles ocasionam dois tipos de penas. A pena eterna, que é o inferno, e a pena temporal. Quando eu sou batizado, o batismo, ele redime todas as penas. O batismo, ele tem o poder de perdoar e reparar tanto a pena eterna quanto a pena temporal. A confissão não. Quando eu me confesso, as penas temporais atreladas àquele pecado que eu cometi, elas não são redimidas. Aí aquele dogma da remissão dos pecados, creio na remissão dos pecados. A confissão, ela não opera a remissão das penas temporais. O que opera a remissão das penas temporais, além do batismo, é a indulgência. Por isso é que existe a possibilidade de uma pessoa ir direto para o céu, mesmo sem ter alcançado a santidade, que é, no momento da morte, ela receber uma indulgência plenária. E aí ela totalmente, ela remiu, através daquela indulgência plenária, as suas penas temporais. Por isso é que o padre, no momento em que ele visita um moribundo, o que é o moribundo? O moribundo é a pessoa que está às portas da morte. Ele tem essa prerrogativa de dar a ela, além da absolvição, de dar uma indulgência plenária. Eu confesso que eu não sei exatamente na prática ali como é que o sacerdote aplica essa indulgência plenária ao moribundo, mas ele tem sim esse poder. Mas é só para que vocês saibam que o purgatório, ele é uma necessidade das nossas faltas, dos nossos pecados. A pessoa que morre com o coração dividido, um coração que não é todo de Deus, ela não está preparada para ir para o céu. Ela não está preparada para ver Deus face a face. Porque ela não é toda de Deus, ela não é santa. Esse é o ponto. No céu, gente, só há santos. Então, ou a gente se torna santo nesta vida, ou a gente
terá que se tornar santo no purgatório. Não há outra possibilidade, só há santos no céu. E aí vem a nossa caridade que nós devemos ter com as almas do purgatório na pergunta 211. Como podemos ajudar a purificação das almas do purgatório? Em virtude da comunhão dos santos, os fiéis ainda peregrinos nesta terra podem ajudar as almas do purgatório, oferecendo por elas orações de sufrágio, em particular o sacrifício eucarístico, mas também esmolas, indulgências e obras de penitência. Então, a indulgência plenária, por exemplo, se eu lucro uma indulgência plenária por uma alma do purgatório, ela vai para o céu, porque a indulgência plenária, como o próprio nome sugere, ela redime, ela paga todas as penas temporais daquela pessoa, daquela alma. Por isso é que é tão importante. E, por exemplo, quem tem aqui, né, isso não quer dizer nada, né? Quer dizer se a gente vive a consagração, né? Mas essa cadeiazinha aqui é um sinal. Eu tô com duas porque eu ganhei essa aqui é de Nossa Senhora, essa aqui é de São José. Eu brinco que essa aqui é da minha esposa, né? A escravidão de Nossa Senhora, a escravidão de São José, e a aliança é a escravidão do cônjuge, mas é a escravidão de amor, né? Não é uma escravidão pecaminosa. Mas o que significa essa consagração Nossa Senhora? Quando a pessoa se consagra na Nossa Senhora, todas as ações dela, mesmo que ela não ofereça, então, vou falar aqui da importância da catequese, mas não para me exaltar. O que eu estou a fazer aqui com vocês é uma obra de misericórdia espiritual, que é ensinar os ignorantes. Desculpa falar dessa maneira, mas é porque é esse o termo que a igreja usa. Ensinar os ignorantes é obra... Eu sou ignorante, só Deus não é ignorante, porque Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Mas esse ato que eu estou praticando aqui, pelo fato de eu ser consagrado a Nossa Senhora, que é um ato de caridade, inegavelmente, eu não preciso nem oferecer. É bom que eu ofereça, mas eu não preciso. Ele já está indo direto para as mãos de Nossa Senhora para ela aplicar o mérito desse ato como ela quiser. E isso pode ser para uma alma do purgatório. Por isso é que eu recomendo muito a consagração, porque Nossa Senhora, ela não vai perder nada. As nossas vidas já são uma grande pobreza, né? Pelo menos a minha, em termos de boas obras. E a gente ainda desperdiça, porque a gente não oferece. Então, se a gente se consagra a Nossa Senhora, a gente já oferece na consagração tudo aquilo que a gente vai fazer de bom, o mínimo pensamento, a mínima palavra. Por isso é que eu recomendo muito a consagração, porque nada se perde. E além de nada se perder, estará em mãos muito mais sábias e generosas do que nós. Muitas vezes a gente só vai pensar em nós, não, eu ofereço por mim, eu posso morrer agora, eu quero ir direto para o céu. E Nossa Senhora não, ela vai ter aquela visão periférica de ver todas as almas. Por isso é que a gente fala no terço, especialmente aquelas que mais precisarem. Levai as almas todas para o céu. Essas almas para o céu, gente, não é quem está vivo. Levai as almas todas para o céu. Quem está vivo é não cair no inferno, como a gente fala, né? Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Aqui são os vivos. Mas depois, levai as almas todas para o céu. É quem está no purgatório, especialmente as que mais precisarem. Quem são as que mais precisam? São aquelas almas que ninguém reza por elas. Aquelas pessoas que estão lá no purgatório esquecidas. Porque do purgatório a gente só sai para o céu, então não tem saída para o inferno, só tem saída do purgatório para o céu, mas a gente só sai se os outros rezarem por nós. As almas do purgatório, elas podem rezar por nós, elas podem rezar pelas pessoas que estão aqui na igreja militante, que é a igreja que milita, que peregrina na vida terrena, mas elas não podem rezar por elas mesmas. Usando uma linguagem mais técnica, as almas do purgatório só podem interceder. O que é intercessão? É suplicar em favor de um terceiro. Elas não podem fazer súplicas, que é rezar por elas mesmas. Rapidinho. Você falou da indulgência plenária. Sim. Tem um livro, você citou Santo Afonso, Maria de Ligório mais cedo aqui.
Tem um livro dele, da novena do Espírito Santo, que ele recomenda fazer os 10 dias ali, Sim. que antecede Pentecostes. Sim. Eu posso, ele recomenda, ele fala da indulgência plenária, mas eu posso fazer, ele fala que pode fazer em qualquer momento, Sim. qualquer um, independente disso. Mas eu devo fazer a crisma antes de fazer eu posso fazer a novena do Espírito Santo independente da crisma? Pode. Pode. A novena do Espírito Santo só para que vocês saibam, ela é a novena das novenas, porque é a origem do hábito da novena, são aqueles 9 dias que os apóstolos passaram em oração entre a Ascensão e Pentecostes. Por isso é que a gente reza novenas. Antes, que eu fico mandando para vocês lá, que o padre Alex Nogueira reza, eu fico incomodando vocês lá, agora está tendo a novena das 5 chagas, e a novena que está atrasada, porque eu acho que na própria página dele entrou atrasada, que a festa era hoje, Nossa Senhora do Bom Sucesso. Só que eu ainda estou mandando, mas como dizia um antigo diretor espiritual meu, no céu não há relógio, então não tem problema a gente rezar a novena atrasada, é melhor rezar do que não rezar. Então, a novena que você falou é a novena das novenas, porque nós rezamos novenas graças a esse ato da igreja primitiva de ter rezado ali da Ascensão até Pentecostes. Você pode rezar antes e até deve. Ele já, no segundo dia, ele já fala do Paráclito. Sim. Sim. Do divino Paráclito. Não, você pode e deve rezar a partir de agora, não precisa aguardar a crisma, não. Então vamos só ver aqui na doutrina da igreja, aqui no parágrafo 1031, aqui o que fala do purgatório em termos de doutrina, nas letras pequenas, tá? Aqui é uma citação de São Gregório Magno, e depois a gente vai ler ali uma outra letra pequena. No que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador. De fato, aquele que é a verdade afirma: a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Mateus 12:32. Desta afirmação, podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro. Então vejam que essas penas leves, essas penas temporais, elas podem ser remidas, perdoadas lá no purgatório, tá? Então a gente tem que ter essa caridade com as almas do purgatório. Aí a gente vê aqui, então, o inferno, né? Tem 2 perguntas relacionadas ao inferno. Em que consiste o inferno? Consiste na condenação eterna dos que, por livre escolha, morrem no pecado mortal. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, em quem unicamente o homem tem a vida e a felicidade para as quais foi criado e às quais aspira. Cristo exprime essa realidade com as palavras: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, Mateus 25:41. E aí a pergunta seguinte eu leio agora, porque ela está relacionada, que fala, é uma pergunta que muitos se fazem, né? Como se concilia a existência do inferno com a infinita bondade de Deus? Deus, embora desejando que todos venham a converter-se, segundo Pedro 3:9, todavia, tendo criado o homem livre e responsável, respeita as decisões dele. Portanto, é o próprio homem que, em plena autonomia, se exclui voluntariamente da comunhão com Deus, se até o momento da própria morte persiste no pecado mortal, recusando o amor misericordioso de Deus. Então vejam que o inferno, ele é ao mesmo tempo ele é um castigo, as pessoas são de fato condenadas ao inferno, e o próprio Evangelho deixa isso bem claro, quando Nosso Senhor fala naquela passagem do juízo final: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, está citado aqui. Isso mostra que é um castigo, isso mostra que de fato as almas são condenadas, mas por outro lado
Deus, ele respeita a nossa liberdade como está aqui. Então é evidente que o inferno, ele não é uma deficiência do amor de Deus. Deus é puro amor, mas ele não pode obrigar ninguém a ir para o céu. Deus, ele não pode dar uma gravata na pessoa e levá-la para o céu à força. Infelizmente, muitas pessoas... Então, hoje eu sei que alguns teólogos, eventualmente a gente ouve assim, o inferno está vazio. O inferno não está vazio, isso é contrário à doutrina da igreja. O inferno está lotado de demônios e também, infelizmente, também para os demônios, mas também de pessoas. Vejam como está o mundo. Não adianta a gente cair numa síndrome de Alice no País das Maravilhas ou de Poliana, de achar que a maioria das pessoas vive para agradar a Deus. Não é isso. E aí a gente muitas vezes cai naquele erro, não, mas é porque a pessoa está na ignorância. Eu não posso presumir isso, gente. Hoje, com a internet, com tantas pessoas que se esforçam para anunciar a palavra de Deus, e mesmo antes da internet, tem coisas que a própria razão mostra que são pecaminosas, como, por exemplo, o homicídio, o aborto, o adultério, o roubo. São coisas que aquela pessoa não teria nem a necessidade de ser ensinada, porque a própria razão já mostra que são pecados. Então, não adianta a gente, como se fala no popular, a gente ficar a dourar a pílula, não. Essas pessoas que fazem o mal, elas estão com certeza em estado de ignorância. Gente, quem vai julgar a ignorância é Deus. E saibam que a única espécie de ignorância que permite a salvação daqueles que estão em pecado é a ignorância invencível. O que é a ignorância invencível? É aquela ignorância que a pessoa não tinha como escapar dela para conhecer a verdade. Então, a regra não é essa. A regra é que só há salvação para aqueles que creem, e não apenas creem, esperam e amam. Pessoas que creem no que Deus revelou para nós como verdadeiro e bom e colocam em prática a fé que professam. Essa é a regra. O resto, gente, é exceção. A regra é: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Essa é a regra. Por isso é que a gente tem que evangelizar. Se a gente vê uma pessoa que não conhece a Deus, eu não estou dizendo para vocês saírem daqui e balançarem as pessoas na rua. Creia, como aqueles evangélicos fazem lá no Largo da Carioca, que ele fica berrando lá. Aquilo ali tem uma eficácia muito reduzida hoje para converter as pessoas. Mas nas relações pessoais de vocês, ali na amizade, na confidência, naquela relação 1 a 1, vocês precisam levar Deus para as pessoas, para que elas não sejam condenadas ao inferno. É para isso mesmo, para que elas se salvem, mais até do que não sejam condenadas ao inferno, para que elas sejam eternamente salvas e estejam eternamente com Deus no céu. E é porque a gente crê no céu que a gente evangeliza, que a gente leva Deus para as pessoas. Então o fruto dessa aula é esse desejo do céu na minha vida e na vida dos meus irmãos. E aí, no contexto do céu e do inferno, no juízo final, no fim dos tempos, haverá esse juízo universal. E a diferença é que ele será público, ele não será particular, como aquele juízo que nós tivemos no momento da morte. O juízo final universal consistirá na sentença de vida bem-aventurada ou de condenação eterna, que o Senhor Jesus, ao retornar como juiz dos vivos e dos mortos, emitirá a respeito dos justos e dos injustos. Atos 24, 15. Reunidos todos juntos diante dele. Depois desse juízo final,
o corpo ressuscitado participará da retribuição que a alma teve no juízo particular. Então, não há diferença, eu fui condenado ao inferno, mas lá no juízo universal eu vou entrar na prova final, na recuperação, na dependência. Não existe isso. O juízo universal, ele é sempre o mesmo. A diferença é que ele é público e o corpo participará da retribuição que a alma teve no juízo particular. Não há repescagem. A gente tem que se decidir por Deus até a hora da morte, de preferência antes, muito antes, para que a gente possa se preparar para a morte. Antes de eu te dar a palavra, querido, tem gente que fica assim, eu quero dormir igual um passarinho, dormindo. Gente, não é essa boa morte. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, lá na terra da minha mãe, em Barbacena, que é onde eu estava, tem lá uma igreja que é a igreja da Boa Morte, é Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora da Boa Morte, mas o padroeiro da Boa Morte é São José, porque ele teve a melhor morte de todas, né? Ninguém teve uma morte tão boa como a de São José, porque ele estava em casa, de um lado ele tinha Nosso Senhor Jesus Cristo e do outro ele tinha Nossa Senhora. Então, de fato, ele é o padroeiro. Então, peçamos a São José uma boa morte. O que é a boa morte? É aquela para a qual eu me preparo. Tem gente que fala, eu quero morrer dormindo, para não sentir. Às vezes, em determinados casos, gente, é melhor para pessoas. Eu já vi casos assim, até o meu avô materno foi assim. Meu avô teve uma vida muito difícil, alcoólatra. Meu avô passou anos numa cama, 8 anos, se eu não me engano, e ali ele teve ocasião para refletir muitas coisas que aconteceram na vida dele, e eu creio morrer em estado de graça. Isso é uma boa morte, porque você teve a doença. O que a doença faz conosco? Ela nos dá o sabor da morte. Teve gente que descobriu que a gente morria na época do Covid, né? Parece que as pessoas não sabiam, né? Não, eu morro, eu vou morrer. Aí descobriram isso, né? Então a doença, ela nos dá esse sabor da morte. Então, é claro, ninguém quer sofrer, ninguém é sadomasoquista, ou não deveria ser, mas muitas vezes uma morte com sofrimento e demorada e assim, uma luta é muito melhor para aquela pessoa que vai morrer do que morrer num acidente de avião, por exemplo. Antes de eu te dar a palavra, deixa só a Georgia falar, porque aquela morte eu não me preparei, a não ser que tenha um padre lá dentro do avião, ou eu tenha feito o bom ato de me confessar antes de pegar o avião, eu fico ali possivelmente em maus lençóis, sem saber o que fazer. Quando tiver o juízo final, aí o purgatório vai deixar de existir? Sim, essa é uma pergunta que eu me faço. Eu nunca vi nenhuma manifestação da igreja a respeito disso, mas faz todo sentido que sim. Até porque, a gente vai ler daqui a pouco, haverá novos céus e uma nova terra. Então, realmente, depois da segunda vinda de Nosso Senhor, realmente me parece, eu não posso afirmar porque eu nunca vi um juízo da igreja, mas me parece que não haverá mais o purgatório. As pessoas serão ou eternamente salvas, mas pode ser que sim, pode ser que as pessoas que estavam vivas naquele momento em que Nosso Senhor chegou, se elas não são santas antes de irem, elas tenham que passar por algum tipo de purificação, mas vai ser diferente, porque haverá novos céus e uma nova terra, não vai ser como a gente vive hoje, né? Então, possivelmente sim, faz sentido que sim. Fala. E a purificação, ela pode começar com essa própria doença. Sim. Ela pode começar a pagar. Sim. Ela tem assim, perfeito. Né? Isso você lembrou uma coisa que eu não ia falar por esquecimento. Os santos, na realidade, não é que eles não vivem o purgatório, eles vivem aqui, e por isso eles são santos. Entendam isso. Quando nós amamos, nos sacrificamos, nos penitenciamos nesta vida, isso é, no mínimo, uma diminuição do nosso purgatório, porque a gente está compensando as nossas faltas, os nossos pecados com atos de amor. Então, na realidade, a Lúnia lembrou muito bem, o santo, ele antecipa, da mesma maneira que o santo antecipa o céu nesta vida, porque ele vive para o céu, ele antecipa o purgatório, porque ele se oferece de tal maneira a Deus que ele vive o purificatório nesta vida. A purificação também, Hã? A
mortificação. É, mortificação, exatamente. Quando eu falo sacrifício, penitência... Você Perfeito. A mortificação você... Perfeito. Até isso que você vive com o outro, né? Essa doença que a minha filha teve foi uma grande oportunidade para nós nos mortificarmos e ela também. Não deixa de ser uma graça de Deus. A gente, quando passa pelo momento e quando a gente tem uma visão sobrenatural, a gente agradece a Deus por esses momentos. E aí, para a gente finalizar, quando acontecerá esse juízo? Não esperem aqui uma data, né? Esse juízo acontecerá no final do mundo, cujo dia e hora somente Deus conhece. Então, a gente tem que estar preparado a todo momento, inclusive agora. O que é a esperança dos novos céus e da nova terra? Depois do juízo final, o próprio universo, livre da escravidão da corrupção, participará da glória de Cristo com a inauguração dos novos céus e de uma nova terra, segundo a carta de São Pedro 3,13. Atingir-se-á assim a plenitude do reino de Deus, ou seja, a realização definitiva do desígnio salvífico de Deus, de recapitular tudo em Cristo, tudo que está no céu e na terra. Efésios 1,10. Deus então será tudo em todos, 1 Coríntios 15, 28, na vida eterna. Então é também um mistério. Como serão esses novos céus? Nós só sabemos que vai ser muito bom e que a gente tem que fazer de tudo para estar lá. E aí o amém, que é só para concluir o credo, né? A gente finaliza, eu rezo o credo com vocês, eu faço questão de rezar em toda a aula, a primeira oração que a gente reza, ele é encerrado com o amém. O que significa o amém que conclui a nossa profissão de fé? A palavra hebraica amém, que conclui também o último livro da Sagrada Escritura, o Apocalipse. Algumas orações do Novo Testamento e as da liturgia da igreja significam o nosso sim confiante e total ao que professamos crer, confiando-nos totalmente naquele que é o amém, Apocalipse 3,14, definitivo, Cristo Senhor. Amém não tem tradução. O mais próximo seria que assim seja, mas se fosse esse o significado, a gente não falaria amém, a gente traduziria. Então, é aquele tipo de palavra que não tem tradução e a gente acaba por adotá-la na nossa língua. Então, o amém é essa total adesão do coração. E eu aqui encerro esse momento, eu não vou chorar, porque infelizmente eu ainda não recebi o dom das lágrimas, mas eu gostaria muito, apesar de ser botafoguense e o botafoguense ser chorão por natureza, né? Eu não sei chorar, eu preciso desse dom, eu até tenho que pedir a Deus esse dom, mas eu poderia chorar aqui porque a gente acabou então de concluir essa entrega que o catequista faz em nome da igreja para os seus alunos da fé. Inclusive tem um rito que o Frei João quer fazer e vocês serão convidados, eu espero que estejam lá, numa missa de vocês receberem o credo. Isso é um símbolo da fé da igreja que vocês receberam. Então aqui a gente conclui, depois de 20 e poucas aulas, a fé. Então vocês agora então vocês não têm essa história de ignorância de jeito nenhum, porque vocês foram catequizados. Essa é a vantagem, e para algumas almas pequenas a desvantagem de ser catequizado. Vocês jamais vão poder alegar ignorância. Seria um atestado, por mais que eu seja miserável e incompetente, mas seria um grande atestado de incompetência eu dizer que vocês poderiam alegar ignorância no juízo de vocês. Mas aqui então a gente conclui solenemente o nosso credo, a nossa profissão de fé, de maneira que depois da aula sobre a quaresma a gente vai entrar nos sacramentos. Deixa eu só ler então, para ficar mais solene, essa passagem do juízo final que está lá em Mateus 25, 31 a 46. Então aqui é para não deixar margem para dúvida de que é essa fé da igreja. São palavras de nosso Senhor. Mateus 25, versículos 31 a 46. Que é aquela passagem que muitas vezes nos amedronta quando nós lemos na Santa Missa. Mateus 25, versículos 31 a 46. O Evangelho de São Mateus é o primeiro dos evangelhos. Vamos lá. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória
ou seja, o final dos tempos, e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E aqui só uma provocação de cunho político, mas a gente vai entrar nisso quando falar da doutrina social da igreja. Aqui mostra como o católico não pode ser de esquerda. Ser de esquerda é contra o catolicismo, e a gente vai ver, colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então isso aqui é só um sinal de algo que hoje é claro. O que se diz aí de direita não é direita, na realidade, porque o ser de direita é ser católico. O católico ele está à direita da direita, mas aqui é um sinal de como até essa simbologia direita e esquerda tem raiz bíblica. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? E ele responderá: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Então vamos entregar agora para Nossa Senhora e pedir principalmente para que a gente esteja eternamente com Deus no céu, mas não apenas, entre aspas, isso, que a gente possa também ser instrumento nas mãos de Deus de salvação das pessoas com quem nós convivemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia e Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Só falar da invocação de Nossa Senhora de hoje, né? Nossa Senhora da Luz, da apresentação da Candelária, Nossa Senhora do Bom Sucesso, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa eu ir para a porta para vocês voltarem, especialmente os alunos novos, né, que estão começando hoje. Fiquem com Deus. Até a próxima.